Graças a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria, um imenso prazer poder estar aqui para compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito através da obra missionária nas nossas vidas, no campo missionário, através de nossas famílias. Louvamos a Deus e agradeço imensamente ao pastor Luiz Antônio, sua esposa, a pastora Nádia, pelo convite, pela disposição de nos atender aqui. Eu nem sei se o pastor não contou, se eu me convidei, me perdoe. O missionário às vezes faz coisa, pastor, que só a graça, né? Só o Senhor Jesus. Na verdade, eu vim há 2 anos atrás com a família e foi muito corrido, é sempre muito corrido. Nós nunca podemos demorar muito por conta da falta de obreiro no campo, então a gente vem com pouco tempo, é rápido a passagem. E eu não vim aqui. E eu falei, pastor, da próxima vez eu prometo que a gente tira um tempo para estar lá. Eu estive na casa do pastor, a gente teve um tempo conversando, foi um tempo muito agradável como sempre, mas não pude estar na igreja. E eu fico com pesar quando a gente não consegue estar com os irmãos, principalmente porque esta igreja tem realmente nos assistido, tem nos acompanhado, intercedido por nós, por mim, por minha família, nos abençoado, e nós temos assim um dever, uma obrigação para com os irmãos. Quando a igreja ela se torna parceira, pastor, nós dizemos que somos apenas a extensão dessa igreja lá onde estamos. Quando estivemos em Cabo Verde, éramos a extensão da igreja aqui, lá em Cabo Verde. Quando estamos em Portugal, somos a extensão dessa igreja em Portugal, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, anunciando a vinda de Cristo Jesus. E o Senhor tem sido generoso e gracioso conosco por esses anos, para assim cumprirmos o propósito dele. Me alegra muito estar aqui, como o pastor falou, o começo da história, né? Ele foi um dos, se assim posso dizer, um dos discipuladores da minha esposa, né? Preparando ela para que ela pudesse um dia estar comigo. E os primeiros passos de missões foi ali no Centro-Oeste, o pastor ali viajando por interior com a equipe, fazendo um trabalho missionário com eles, já inserindo no coração daquela igreja ali um embrião de missões, e que frutificou. E eu estive lá, foi a primeira igreja que eu estive pregando depois que cheguei no dia 8 do início desse mês, e quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu olhei e vi algo que também vejo aqui, um grupo, né, abençoado, com a faixa etária de idade bem surtida. Nós temos jovens, adolescentes, temos adultos, e me alegrei por ver a renovação da igreja. A igreja ela vai se renovando, vai surgindo novas pessoas, e eu dizia, olhando para o lado dos jovens, que continuam sentando do mesmo lado até hoje, pastor, a igreja aumentou, mas a mesma fileira continua sendo a fileira dos jovens e adolescentes, e me alegrei muito por aquilo, pois nós, como missionários, que já estamos no campo, que já fizemos um trabalho, uma obra, temos uma missão para fazermos ali, levando a palavra, anunciando o Evangelho, mas uma missão que tem que ser feita aqui também, que é deixar um legado, que é transferir o desejo, que é incentivar, colocar a semente missionária nos corações daqueles que estão aí começando os seus primeiros passos, tendo o seu entendimento agora aprimorado, para que esta obra continue avançando. E é fato que nós vivemos dias difíceis, vivemos tempos difíceis. Falava com o pastor agora, a igreja passa por várias mudanças em um curto espaço de tempo. Ela vive a mudança cotidiana, a mudança cultural, a mudança de cosmovisão, o mundo com a tecnologia avançando muito rápido. Isso também faz com que a igreja mude suas estratégias e sua maneira de agir em certas áreas, o que deixa os pastores em maus lençóis, porque de repente quando você está se acostumando com a igreja, ela já está mudando de novo a sua forma. Eu não estou falando de questão bíblica, eu estou falando de cosmovisão, de cultura, de gerações. E nós ainda assim temos uma responsabilidade grande, que é compartilhar e falar e mostrar o trabalho de missões e levar realmente essa geração que surge a ter o mesmo foco, o mesmo desejo, a chama ardente de missões nos corações, certo? E nós lemos ali, hoje na leitura oficial, Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Seria nosso texto hoje. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E de acordo com essa missão que o Senhor nos traz,
Esta missão ela é global, ela é necessária que ela alcance todo o mundo e nós temos uma responsabilidade para com esta missão que o Senhor tem nos trazido. Nós temos realmente a responsabilidade de não nos limitarmos a fronteiras culturais, sociais, geográficas e agora geracionais, de gerações. Nós temos que ultrapassar essas barreiras e anunciar a palavra de Deus a todas as nações. E nós estamos aí empenhados nisso. Eu gostaria que, se fosse possível, tem uma foto da minha família, acho que tem duas. Tem uma foto no verão e tem uma foto no inverno aí, apresentar aqui a minha família, porque na última igreja que eu tive, eu esqueci, pastor, não deu tempo, a igreja ficou sem conhecer a família, né? Nós não conseguimos partilhar essa foto. A família cresceu, nós nos casamos há 28 anos atrás, né? Não vou errar, vai que ela depois assista o vídeo. Né? É missionário assim. Essa foto aí é do frio, né? Quando nós estamos no período do frio, está todo mundo agasalhado. A família aumentou, é eu, minha esposa Lucy, tem a Evelyn, a Emanuele, que se casou agora no último mês, vai fazer um ano agora, mês que vem, com o jovem Marcílio. O Marcílio é ali de Recife, filho de um pastor batista renovado, e está lá há um ano, né? Não está dando para ver muito, porque talvez a foto ali não está com tanta qualidade. Mas aí está a família, agora já no verão. E é interessante, alguém perguntou, lá faz muito frio, pastor? Faz, irmãos. No inverno nós temos temperaturas negativas, né? Durante alguns dias a gente passa por -2, -3, né? É bem frio. Mas no verão é muito quente, né? Agora, por exemplo, lá está acima dos 40. E ano passado chegou a fazer 48 graus. É o lugar dos extremos. É muito quente no verão, porque a gente sofre a influência do deserto do Saara, que manda ali uma corrente de ar quente. No inverno esse vento muda e nós sofremos a influência do Polo Norte, que manda uma corrente de ar gelada. Então Évora está nesse centro ali, ela sofre essa mudança radical de temperatura. Nós estivemos então, irmãos, ali em Cabo Verde a partir do ano de 2002. Estivemos na Ilha do Fogo, conseguimos ali trabalhar para implantar a igreja. No começo era eu, minha esposa e minha filha. A igreja estava começando praticamente do zero, tinha só um ano que ela estava sendo aberta e só tinha criança, graças a Deus. E na África é muito bom trabalhar com criança, como o pastor falou, basta você começar a tocar um tambor e cantar algumas músicas, daqui a pouquinho tem 20, 30, 40 crianças à sua volta para ouvir a palavra. Nós gostávamos disso. Esse período do fogo foi 5 anos que nós passamos ali com essa missão de levar a palavra de Deus, e foi o período mais difícil talvez no quesito financeiro. Nosso sustento foi colocado muito baixo, nós chegamos com uma realidade de vida muito difícil ali, e do sustento nosso nós tínhamos que pagar o aluguel onde nós morávamos e o aluguel da igreja também. Então quando a gente fazíamos a compra pela equipe, pela Kairos, era feito no começo do mês, todas as despesas. Quando terminávamos as despesas, sobrava muito pouco, irmãos, tipo 10, 20, 30 dólares, que era para passar o mês inteiro. Mas a Emanuele, que hoje já está casada, ela era uma criança muito doente, todo mês ela adoecia, e logo no começo do mês ela adoecia, e aí ia embora o dinheiro que passar o mês que sobrava. E eu me lembro de sentar na porta de casa uma vez e ver uma pessoa passando tomando uma garrafinha de Coca-Cola lá na África, e minha boca amargava de vontade de beber uma Coca-Cola, mas nem presta aquilo, mas a gente ficava com vontade e não tinha condições. Mas esse período de escassez, talvez, no campo, foi os 5 primeiros anos nosso, foi o tempo que nós mais frutificamos no campo. Foi o tempo em que vimos mais a provisão de Deus. Foi o tempo que Deus realizou milagres e provisões assim, de forma sobrenatural, literalmente. Minha esposa, muitas das vezes, saía às vezes com a situação chorando. Ela achava o dinheiro num moinho de vento que vinha e colocava aos pés dela. E parece mentira essas conversas que a gente fala, mas isso aconteceu. E numa oportunidade ela veio contar o testemunho para vocês, por mais de uma vez. A minha filha, a Emanuela, era criança, ela ganhou certa vez um presentinho de uma nacional, uma cabejana, deu um sapatinho para ela, e o sapatinho era verde e amarelo, né? E a gente ficou contente, mas ela não tinha nem uma roupa verde e amarela, e não dava para combinar com as roupas delas. Eu olhei assim para você e falou assim, não tem roupa para vestir, o sapatinho não é Manu. E ela falou, não, vamos orar, né? 3 dias depois chega uma esposa do pastor que tinha viajado para os Estados Unidos, e traz 3 conjuntinhos verde e amarelo para a Eva, e a gente não falou nada. Deus provia dessa forma, irmãos. Era um milagre de Deus acontecendo diariamente nas nossas vidas.
Então, nós vivemos esse tempo em Cabo Verde, os 5 primeiros anos, a igreja, foi o tempo que a igreja mais cresceu, conseguimos chegar a uma quantidade de 60 membros e congregados na Ilha do Fogo, e nós nos alegramos muito por isso, e uma comunhão muito boa com os irmãos. Nesse período a gente volta para o Brasil, nós passamos 3 anos e meio aqui, minha esposa veio fazer enfermagem, eu fiquei ali como vice do pastor João Batista, para retornarmos ao campo. Era início de 2008, final de 2007 para início de 2008, ficamos 3 anos e meio, e voltamos depois desses 3 anos, regressamos novamente para a Ilha do Fogo. A ilha passou por uma crise terrível, a igreja realmente debandou, o trabalho estava muito difícil, quase recomeçamos do zero, inclusive a casa que nós morávamos. Mas o Senhor foi gracioso novamente conosco. Nós ficamos 3 anos e meio na Ilha do Fogo. Nesses 3 anos e meio trabalhando ali, Deus foi generoso. Abrimos um trabalho no interior da ilha, chamado Ponta Verde. O Senhor preparou um veículo para que a gente pudesse fazer o transporte dos missionários até o interior da ilha, porque antes você tinha que ir, dormir lá e voltar, não tinha onde dormir. Ou a gente dormia na escola, numa sala de aula, ou alguém deixava a gente dormir na casa de alguém, tinha que pernoitar naquele lugar. O Senhor preparou o veículo, a missionária alugou o espaço, começou o trabalho em Ponta Verde, no interior da Ilha do Fogo, e começamos o trabalho em São Felipe. Deus nos deu graça, iniciamos a construção da igreja, compramos o templo, e hoje, para a glória de Deus, a igreja está estabelecida, não paga mais aluguel, tem o seu templo próprio, está sendo trabalhado, tem um obreiro nacional trabalhando lá, para a glória de Deus, na Ilha do Fogo. 3 anos e meio depois que voltamos, fomos transferidos para a Ilha de São Vicente. A igreja já estava quase pronta, né? E o pastor chegou e falou: você tem que ir para São Vicente. Eu falei: pastor, a gente não tira, pastor, quando está para inaugurar a igreja, falta pouquinho, isso aí é antiético. Ele falou: não tem jeito, você vai ter que deixar o outro terminar aí, você vai ter que ir para São Vicente, que é uma outra ilha, cidade de Mindeiro, ali em Fonte Francês, porque eu vou embora e não tem ninguém para ficar no seu lugar, que vai chegar, vai vir para cá e você vai. Assumimos o desafio, estivemos em São Vicente durante 3 anos e meio, e a igreja ali com algumas dificuldades de nos aceitar. Eles tinham um carinho muito grande com o pastor que estava lá, na ideia deles a gente foi lá tomar o lugar do pastor, e foi aquela luta para ser aceito pelos irmãos, até que Deus preparou que as portas se abrissem, o coração deles se abriram, conseguimos ali passar 3 anos e meio, e o trabalho fluiu na ilha de São Vicente, avançamos com muitas coisas, e ali foi o trabalho que nós podemos assim louvar a Deus, porque fizemos muitos obreiros. Hoje temos ali 3 pastores que saíram desta igreja, e o pastor nacional que está na ilha de São Vicente hoje é líder de campo em Cabo Verde, pastor Edmilson. Estava falando com ele esta semana, nós estávamos ajudando ele a ter liberação de umas doações que foram de Portugal para Cabo Verde, para a igreja de Cabo Verde ter realmente recursos lá para fazer um trabalho social. Então Deus tem sido misericordioso, e ali não terminou, eu fui transferido novamente para a ilha de Santiago, onde fica a capital, a cidade da praia. Nós fomos para o interior da Ilha Assomada, era onde ficava a igreja mais antiga. O tempo que nós passamos ali foi um tempo mais curto. Em 2019 o Senhor nos tira de Portugal, e eu já tomei um tempão contando essa história toda para saber como eu cheguei em Portugal. O Senhor tinha um propósito conosco, eu não tinha nenhum interesse de ir para a Europa, nunca pensei em ir para Portugal, mas tudo começa em São Vicente. Eu conheço um português, o nome dele era Jorge Prata, ali da cidade do Porto, que estava em Moçambique, e o pastor falou de Moçambique hoje, contando testemunho, falou de Angola, irmãos, esses 2 países de língua portuguesa, que está ali mais na região, abaixo da região central da África ali, é conhecida hoje pelas agências missionárias, a barreira cristã que existe ali. Até poucos anos não se sabia por que o Islã não descia daquela parte, até que se foi feito estudos e se descobriu que Moçambique e Angola, existem igrejas tão fortes que não está deixando que o Islã desça e transpassa essa barreira. Glória a Deus por isso. Nós temos muitos missionários brasileiros hoje na África. A África é o continente mais evangelizado do mundo hoje, e eu louvo a Deus por isso, porque pude fazer parte dessa história. Nós chegamos em Cabo Verde, era menos de 5%, o evangelho hoje já cresceu mais, já ultrapassou os 5% em Cabo Verde, e você anda lá nos domingos pela manhã, coisa que você não via, mas hoje você já vê as famílias com as suas Bíblias indo para a escola dominical. Louvado seja Deus! A quantidade era mínima de crentes, era menos de 3%, hoje já temos um grupo razoável que tem evangelizado aquelas ilhas, e nós louvamos a Deus por isso.
Conheci o Jorge Prata e ele compartilhou pela primeira vez a necessidade que o povo dele tinha de ouvir a palavra, que eram os portugueses. Não me interessei, gostei muito do Jorge Prata, admirei o trabalho que ele fazia, era um missionário em Moçambique. E depois, passado isso, já em Santiago, lá em Assomada, no interior, nós estávamos ali trabalhando, pregando o evangelho, lutando para construir um jardim infantil, levantando recursos, muito empolgado com o trabalho. O pastor que estava para ser transferido olhou para mim e falou assim: você tem perfil para Portugal, por que você não vai para Portugal? Eu achei aquilo estranho. Eu falei: não, pastor, não tenho nenhum interesse, a Europa não é para mim, estou muito feliz em Cabo Verde. Já estava há quantos anos, irmãos? Há muitos anos, isso era 2019. Então já estava há muitos anos, tinha me adaptado, já estava fluente na língua, minhas filhas se sentiam mais cabo-verdianas do que brasileiras, eu estava realmente entrosado com os pastores daquele lugar, tinha um certo respeito da comunidade, já era convidado para a Câmara Municipal, para pregar nas escolas, para falar nas faculdades, dar palestra, falando do Evangelho, da palavra, falando de família. Estava muito bem, glória a Deus, satisfeito com aquilo que Deus estava fazendo na minha vida e no trabalho que nós estávamos desenvolvendo. E não tinha esse interesse. E passado um tempo, um terceiro pastor, um mentor, olhou para mim um dia e falou assim, eu estava falando com ele por telefone, Paulo David, falou: por que você não vai para Portugal? Você tem que ir para Portugal. Eu falei: mas que coisa chata. De novo essa história. Em resumo, para que a gente não fique muito tempo nisso, irmãos, o Senhor começou a me apertar e as coisas começaram a ficar estreitas. Tudo começou a não dar certo mais. Não vou falar que tudo dava errado, mas as coisas não estavam dando certo e comecei a ter dificuldade. Nessa altura eu já era líder de campo de Cabo Verde, da Missão Caiós. Já estava realmente com muitas responsabilidades ali, com muitos missionários sobre a minha custódia, sobre a minha responsabilidade, e as coisas começaram a apertar, e um dia eu conversando com um mentor, esse mesmo amigo meu, conversando com ele, falando da situação, ele falou: chamei, abre os olhos, o Senhor está fechando as portas, é para você ir embora, o seu tempo aí acabou. Muitas das vezes a gente insiste com aquilo que não é a vontade de Deus, e às vezes não percebemos o que está acontecendo, e aí a importância de você ter aquele teu irmão, que vai te dizer, e vai ter aquele entendimento: o seu tempo aí acabou, o Senhor está fechando as portas, é para você deixar esse lugar. E é difícil para o missionário sair de um lugar que ele põe o amor, porque você ora a Deus para que você possa aprender a amar aquele povo, e o amor de Deus entra no teu coração, mas o tempo de Deus chega e você tem que abrir mão daquilo para viver aquilo que é a vontade de Deus. Fiz várias provas, irmãos, e uma das últimas provas que eu fiz foi conversar com um líder que está hoje lá em Portugal, lá na Espanha, que tinha um projeto de abrir o trabalho em Portugal. Eu falei, conversar com ele, e ele falou: olha, você tem que vir aqui passar 10 dias para conversar comigo, para a gente acertar a sua vida para Portugal. Eu falei: tudo bem, pastor, eu vou orar a Deus. Sentei e falei: estou tranquilo, vamos esquecer essa história, porque eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho como ir para Portugal, isso aí é uma história que não dá para poder acontecer, e a gente fica descansado. Paramos aqui. Ela olhou para mim e falou assim: ora, vamos orar. Eu falei: tá bom, podemos orar, né? Mas acredito que não vai acontecer. A oração mais sem fé que eu já fiz na vida foi essa, porque eu não imaginava, não tinha vontade de ir. Com 10 dias, irmãos, 10 dias certinho, eu estava no mesmo lugar, perto da cama, sentado na cama, com a passagem nas mãos e olhando para a cara dela. Senhor, o que o Senhor está fazendo? A passagem já estava nas minhas mãos. Aí eu entendi: não tem jeito, o Senhor está nos movendo. E de todas as vezes, da primeira vez que eu fui para o campo, foi em 2002. Eu passei 3 meses na Caiós. Nesse período de 3 meses, quando a gente foi para o treinamento, o dólar estava 1,40, 1,60. Foi a primeira crise depois da globalização. Foi a crise das bolsas asiáticas. Só que nós estávamos fechados, não sabíamos o que estava acontecendo. O treinamento intensivo, você não tem notícia, você fica só o tempo todo focado no treinamento, nos estudos e nas tarefas. Quando a gente saiu do treinamento, o dólar estava mais de R$4. Então ficou inviável. A secretária de missões ali, todo mundo já falando que não tinha condições de nos mandar para o campo, só que a gente já tinha vendido tudo, já estava realmente já tinha saído do trabalho, estava todo mundo preparado para ir. E aí, naquele momento, a pastora Madalena, o pastor conhece, falou assim: não, nós vamos trabalhar. E o pastor começou a incentivar a igreja, motivar a igreja, trabalhar com a igreja, para que a igreja pudesse acreditar que fosse possível. Nós precisávamos, em 2002, de R$12 mil, era o sustento e assentamento para mim, para minha esposa e para minha filha, para que nós pudéssemos chegar em Cabo Verde. Era R$12 mil. E ninguém mais assim. Naquele período, a igreja do Centro-Oeste passa uma crise e tem uma debandagem de irmãos.
Um grupo muito grande de irmãos saiu, a igreja se reduziu. E a gente olhava para aquilo e parecia ser impossível. E o pastor acreditando, falando com a igreja, motivando, marcou o culto, o dia do apelo, fez o culto e a pastora pregou com muita autoridade e ousadia e falou: nós vamos fazer missões com os 300 de Gideão. Pregou a mensagem ali em Gideão e falou: é esses que o Senhor deixou para aqui, para que nós pudéssemos fazer, e a glória seja dele. E foi lançado o desafio. No final do culto foi recolhida a oferta. 16.830 reais foi levantado naquele culto em uma só noite. Não só deu para fazer o trabalho, como sobejou. Então um milagre aconteceu naquela noite. Na segunda vez, para que eu pudesse retornar para o campo, o pastor não queria nos liberar, estava com dificuldade de obreiros novamente, precisava que eu estivesse do lado dele, estava como o pastor ali no Centro-Oeste. O pastor Valdemar liga para a Daniela. O pastor Valdemar era líder, presidente da Missão Caiós, com sua agenda cheia por mais de 3 anos, falou assim para ela: Daniela, eu tenho minha agenda cheia pelos próximos 3 anos. Eu tiro uma semana todo começo de ano para estar com a minha família. Eu estou me sentindo tocado, eu vou abrir mão de estar essa semana, esse ano, com a minha família para estar na sua igreja e quero fazer uma conferência missionária. Glória a Deus. E o pastor João olhou assim e falou assim: como é que eu falo não com o pastor Valdemar, que tem 3 anos de agenda preenchida e que quer vir na minha igrejinha aqui? Deixa ele vir. E naquele dia, o pastor Valdemar entrou na igreja e começou a falar e pregar. E ele fez uma pergunta logo no início da mensagem, perguntou assim: quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem é a igreja? E eu quero perguntar para vocês: quem é a igreja? Aí ele falou: exatamente, essa é a resposta que todo mundo dá. E quando eu falo somos nós, o que eu faço? Eu transfiro o nós para o pastor, que é o pastor da igreja, para a esposa do pastor, para o obreiro que está aqui na frente, para o professor, é todo mundo menos eu. Quando eu falo para evangelizar, é o líder do evangelismo, é o departamento de evangelismo que tem que fazer. E ele falou: agora esquece, quando eu falar assim, quem é a igreja do Senhor, vocês vão responder: sou eu. E ele pegava o dedo e apontava assim: diga assim, sou eu a igreja do Senhor. Eu sou a igreja. E ele começou a mostrar estatísticas e números a respeito do evangelismo mundial. Tem uma foto aí que eu gostaria que você colocasse. É um grupo de pessoas bem grande numa praça, num espaço aberto. Ela está de costas, as pessoas estão de costas. E eu vou começar a falar a respeito dessa missão global que nós temos aqui e que temos que fazer. Para Deus não é difícil, né, realizar a obra. Não é difícil para Deus, não foi difícil construir uma arca. O difícil foi achar Noé, que acreditava que a chuva ia cair, né, sem nunca ter chovido na terra. Então Deus tem essas situações. Para Deus nada é difícil, Ele sabe o que é possível fazer. O que Ele precisa é que nós acreditemos no propósito que Ele tem para as nossas vidas, no que Ele quer realizar. O pastor Valdemar começou a colocar várias estatísticas, como que o mundo estava vivendo, como o Islã estava avançando no mundo, como realmente a igreja estava realmente perdendo tempo e não conseguia fazer o trabalho que deveria ser feito, e perguntava para a igreja: de quem é a responsabilidade? Eles respondiam: da igreja. De quem é a igreja? Sou eu. E isso foi o grande culto todo. Ele falou isso com tanta sapiência, com tantas informações, que ao final, essa foto mesmo, ao final, o pastor me perguntou: quando é que você quer ir? Marca a data que eu vou estar te enviando. Então Deus moveu novamente o coração do pastor e fez um milagre. Todas as vezes que a gente chega ao campo, é um milagre do Senhor. E hoje nós estamos em Cabo Verde, ou em Portugal. Chegamos na ilha de Évora para poder evangelizar, fazer o trabalho missionário. Deus moveu para que nós pudéssemos chegar lá, e foi uma loucura, porque eu saio de um país africano, e um contexto africano, onde nós pregávamos o evangelho, para um contexto europeu que não tem nada a ver com o contexto africano, irmãos, e mudança maluca. E alguém vai falar assim: pastor, você está mais feliz em Portugal ou na África? Eu era mais feliz em Cabo Verde, pode ter a certeza. O trabalho era muito mais fácil lá. O custo de vida é muito mais alto, a moeda é muito mais valorizada do que a nossa, então é muito mais difícil nos estabelecer num lugar desse. Missionário não está preocupado com o conforto. O missionário, ele sabe dormir um dia no hotel de 5 estrelas e no dia seguinte ele dorme numa esteira do mesmo jeito. Ele vai sentar numa mesa farta e no dia seguinte ele vai comer a folha ali cozida com sal, a folha de mandioca. Para nós isso é normal, porque a alegria do missionário é dar fruto. Essa é a alegria do missionário. São vidas sem sal. Às vezes você está fazendo discipulado, é você ver crianças sendo ensinadas. Essa é a alegria. O contexto europeu hoje é justamente o contrário do contexto africano, porque as pessoas não se convertem. As pessoas têm o seu coração endurecidos.
E aí essa foto que os irmãos estavam vendo ali é o que? Como o pastor bem falou, o número de cristãos em Portugal, no último ano, no último censo, nós nos alegramos porque ele saiu de 1,6% para quase 3%. O que aconteceu? Na verdade, se tirar os brasileiros, ele dá menos de 1%, porque a comunidade brasileira é muito grande, e é ela que faz essa influência. Como a imigração aumentou muito, aumentou o número de evangélicos, passamos a 3%. Mas o Islã, nos últimos 2 anos, cresceu 11%. E aquela foto que vocês estavam vendo ali, aconteceu no final, se não me engano, no final do ano passado, no final do mês do Ramadã. Lisboa acordou com 5.000 muçulmanos, às 6 da manhã, orando na praça, numa das suas praças centrais ali, Praça do Comércio de Lisboa. 5.000 islâmicos estavam lá de Deus, orando, agradecendo a Allah pelo fim do mês do Ramadã. Todo mundo se assustou com aquilo. E aí, nós vemos o que? O Evangelho regredindo o avanço do Islã. De quem é a responsabilidade para que aquela nação possa ser alcançada? A igreja. E quem é a igreja? Sou eu que sou a igreja. Isso também é minha responsabilidade. Nós estamos diante de uma situação que está gritante diante dos nossos olhos. Precisamos avançar com o projeto que Deus tem para as nossas vidas ali naquela nação. Eu tenho aqui o que? Eu tenho um desafio imenso. Mas não sou eu que estou desafiando a igreja, não sou eu que estou tentando despertar a igreja, é o Senhor que está nos chamando. Pastor, mas parece não ser lógico, não parece ser realmente cabível assim de concebermos isso, e não parece mesmo. E eu tenho algumas frases aqui que parecem clichê, mas os irmãos vão poder entender um pouquinho como que Deus trabalha. Deus não trabalha na nossa lógica humana, porque Deus precisava de alguém para andar com Ele, e Ele achou Enoque. Deus chamou alguém para preservar a humanidade e achou Noé para construir a arca. Deus chamou alguém para um projeto de salvação e achou Abraão, que realmente estava disposto a ser pai de multidões, acreditando na promessa. Deus chamou o libertador do povo do Egito e achou Moisés, que estava pronto para abrir mão ali dos prazeres dos palácios egípcios para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus chamou um profeta e achou uma mulher que chorava por um filho, mas tinha ao mesmo tempo a disposição de entregar esse filho ao Senhor. Deus chamou um rei para honrar o seu nome diante dos outros homens e diante das outras nações. Achou um Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus chamou alguém para restaurar os muros de Jerusalém depois do cativeiro babilônico, 152 anos de opróbrio e vergonha, sem que ninguém conseguisse restaurar. Achou Neemias, que em 52 dias faz a restauração dos muros, restabelece o culto a Deus. Deus chamou alguém para preparar o caminho daquele que haveria de vir, e achou João Batista, voz do que clama no deserto, arrependei-vos. Deus precisou de alguém para salvar a humanidade, olhou para a humanidade e não viu ninguém, pois todos haviam pecado. Então Deus usou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus clama hoje, chama pessoas para realmente se dispor a ser parceiro nesta obra, a cumprir o propósito de Deus, a realmente fazer aquilo que é necessário para que as pessoas possam ser alcançadas, as nações possam ser evangelizadas. E muitas das vezes nós olhamos e pensamos, nós não somos capazes, não temos condições, não temos realmente conhecimento suficiente para fazer, mas o Senhor escolheu as coisas que não são para confundir as que são. A obra não está realmente naquilo que podemos fazer, mas a obra está naquilo que Deus determinou e que vai fazer. O necessário é nos dispormos para aquilo que o Senhor quer fazer. E esta missão, ela é intransferível. Nós vivemos um tempo escatológico muito difícil. Vivemos um tempo em que o fim se aproxima. Falava com o pastor, o amor de muitos se esfria. Essa mudança repentina, principalmente depois do Covid, a igreja que se volta para as igrejas das mídias, das internets ali, que muitas das vezes é perigoso, pois tem tudo de bom na internet e tem tudo de ruim. Você pode estar escutando alguma coisa achando que boa, mas está realmente roubando a fé viva e verdadeira do seu coração. É preciso saber, ter senso crítico, conhecimento, até mesmo para escutar algumas coisas. Vivemos tempos difíceis,
mas precisamos nos despertar, porque esta missão é intransferível. É necessário nos posicionarmos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu me lembro de uma coisa, irmãos, essa missão é intransferível para mim, que estou no campo, para nós que estamos aqui na igreja. A igreja tem que avançar. Precisamos entender o propósito e o chamado de Deus, e que a chama do Espírito Santo arda novamente nos nossos corações. Eu tenho que desejar esta chama, eu tenho que ver o que impede isso de acontecer em minha vida. Como começa a obra missionária? Começa entendendo essa obra que deve ser colocada aqui como algo prioritário em nossos corações. Quando Esther foi colocada como rainha no palácio, Deus tinha um propósito, não era para que ela vivesse só desfrutando de um luxo daqueles palácios. Deus tinha um porquê que ela estava lá, e sua palavra fala, quem sabe não foi para este momento que você foi colocado aqui. Quem sabe você está fazendo parte desta geração, porque Deus escolheu, sabendo que seria uma geração difícil, mas pessoas corajosas, bem dispostas, que realmente se posicionassem diante do Senhor, com o que tinha e com o que podia fazer para se doar para Cristo Jesus. Como que eu vou me doar? Vamos falar de mim então, né? Eu posso falar de mim se me permite. Quando jovem, eu morava ali na casa do pastor Luiz Antônio, onde ele mora. Aluguei lá e morei lá um tempo. E a igreja do Centro-Oeste, a gente passa na porta da sede e segue mais 700 metros até chegar na igreja do Centro-Oeste, onde a gente congrega ali. É a igreja mais próxima da sede. Então de manhã eu passava e ia para a igreja, para a escola dominical. Voltava da escola dominical, almoçava, e à tarde eu ia para o evangelismo. E fazíamos o evangelismo a tarde toda, todo domingo. E depois voltávamos correndo para tomar um banho e voltávamos para o culto novamente. E o pastor vai conhecer o Divino da Zilda. Naquela época ainda não era convertido. E o Divino ficava com raiva e falava para a Zilda assim: esse cara vai afundar o chão de tanto que ele passa para lá e para cá, indo para essa igreja. Ele vai e vem todo dia. E naquela época o Divino ainda não convertido. Eu estou falando do Divino muitas vezes. Eu tenho que ligar para lá e vou contar o testemunho dele várias vezes. O Divino ainda estava realmente muito perdido no mundo, um caminho não muito bom, mas ele ficava chateado. Mas passa-se o tempo, que Deus, aprove Deus que o Divino se converte. E eu pude evangelizá-lo, eu pude discipular o Divino, né? Trazer as lições, ser o discipulador dele, tive a alegria de batizá-lo, né? E ver os primeiros passos dele. E ali nós continuamos a fazer a obra. O Divino aprendeu o Evangelho, foi formado. E onde que está o Divino hoje? O Divino hoje é pastor lá no Porto, pastor, está pregando o Evangelho. Já abriu 2 igrejas lá, uma luta tremenda, mas está firme com Jesus, fazendo a obra missionária. Meus amados, é isso que é deixar legado, é assumir o compromisso. Isso é que se dá. Hoje a gente tem visto dificuldades, mas a missão, ela é intransferível, e Deus colocou cada um no seu tempo, no seu lugar, para cumprir essa missão. Os tempos, e o tempo urge, os dias são realmente maus, a vinda de Cristo se aproxima, e esta missão se torna cada vez mais urgente. É urgente a obra do Senhor, há uma urgência por fazermos e anunciarmos a palavra de Cristo, o reino de Deus. É necessário pregarmos o Evangelho, quer seja onde estivermos. Precisamos realmente assumir esse compromisso. Se eu estou no campo, eu tenho que fazer. Se os irmãos estão aqui, é necessário fazermos também. E em Lucas 12:37, a parte A diz: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. A noite já vem. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. O tempo e as oportunidades estão passando. Nossa geração está passando. E é triste vermos o que está acontecendo, principalmente no contexto europeu. Já não é segredo para ninguém que a Inglaterra já existe muitos muçulmanos, cidades muçulmanas islâmicas sendo governadas por muçulmanos, por islâmicos. Em Portugal, os islâmicos estão crescendo assustadoramente. Alguém pode dizer: pastor, está tranquilo, eles estão falando, mas não vão ficar. Se nós não anunciarmos o Evangelho, a palavra de Deus, eles chegam aqui também, porque a meta deles é essa. E nós precisamos nos posicionar, entendermos a urgência de pregar o Evangelho. É olharmos para cada banco vazio da igreja e falar: Senhor, eu quero esse banco preenchido por alguém. Eu quero ver esse lugar realmente aqui com uma pessoa salva. É olhar para quem amamos, para quem nós convivamos, com quem nós convivemos dia a dia, e imaginarmos o seguinte: eu amo. Se você pode pensar em alguém que você ama agora e que não está na igreja ou que está afastado, olhando para esse banco lá, Senhor, eu queria que ele estivesse aqui. Se que fosse ele a ocupar esse banco, a gente começa a orar de forma diferente.
Quando eu venho para a igreja, imagino aquele que não está aqui do meu lado, eu começo a fazer uma oração diferente. Não estou dizendo que você tem a responsabilidade de converter, mas a sua oração faz com que o amor de Deus desça ao seu coração. A gente começa a enxergar de forma diferente, e a gente começa a orar de forma diferente. Eu falo isso porque esse é o desafio do missionário quando chega no campo. Eu cheguei em Évora e alguém fala assim: pastor, o senhor está bem? Como que é o contexto lá em Évora? A cidade histórica, a cidade mais antiga de Portugal. Falei para o meu líder assim: pastor, eu não quero ir para uma cidade turística. Ele mandou para uma cidade turística. Por que o senhor não queria ir para uma cidade turística? Porque o custo de vida é muito alto, é caro, tudo é caro. Mas acabei caindo em Évora, porque Deus daqui sabe onde Ele nos quer. E o contexto lá de Évora, uma cidade histórica, nós temos lá a Capela dos Ossos, é uma capela revestida de ossos humanos, numa igreja franciscana, é um dos pontos turísticos. Segundo eles, falam que os franciscanos tiveram essa ideia porque faltou cemitérios durante um período da história em que havia muitas mortes, e eles colocaram. Irmãos, dificilmente eu acredito nisso. Évora, em Portugal, é a segunda cidade que teve um tribunal de inquisição. Se vocês forem lá, vocês vão poder visitar o Museu da Inquisição, onde supostamente os bruxos e bruxas eram torturados, mas que na verdade, no que conhecemos, a maior parte eram judeus e protestantes, e que eram mortos ali. A Praça do Giraldo, famosa Praça do Giraldo de Évora, que é um ponto turístico, tem uma homenagem, que segundo historiadores é mais uma vergonha, uma pedra branca, redonda, que tem homenagem às vítimas da Inquisição. O que era aquilo ali, pastor? Era o lugar onde eram feitas as execuções da Inquisição. Marcado-se o dia e aquelas pessoas eram sacrificadas vivas ali naquela praça, em espetáculo público. Évora é um dos centros de bruxarias da Europa. Alguém vai: pastor, bruxaria na Europa? Sim. Se você entrar no Google, no YouTube e pesquisar sobre a bruxa de Évora, você vai descobrir quem é ela. Quem já ouviu falar do São Cipriano aí, o livro de São Cipriano? Pois, ela é a discipuladora de São Cipriano. Ela que discipulou. Existe um contexto pesadíssimo naquele lugar. O que mais cresce? O Islã, pela imigração, porque o Islã não preocupa em empregar, ele se preocupa em ter filhos para povoar a terra. O ateísmo e a bruxaria, o ocultismo. Nós temos pessoas que fazem parte do ciclo de amizade da minha filha, que é bruxa declarada. Minha filha está pregando o evangelho lá, Emanuele prega e fala de Jesus, aquelas pessoas até escutam o que temos para falar. Então o contexto é muito pior do que imaginamos. A gente às vezes imagina países ricos que estão muito bem, mas talvez de um transfundo até católico, ou cristão, ou protestante, mas essa é a realidade praticamente de toda a Europa. E nós estamos sendo desafiados com essa urgência de anunciar Jesus, e o momento é agora, não pode ser mais tarde. E o que acontece? Nós estamos às vezes preocupados em nos doar muito mais para coisas que são secundárias do que para aquilo que é o reino de Deus de fato e de verdade. Nos doamos, temos muitas prioridades em nossas vidas, traçamos metas, isso tudo é importante e é bom, que se faça. Mas quando se diz a respeito do amor que nós temos que dar e demonstrar por Cristo Jesus e pelo que Ele nos fez, nós deixamos talvez isso meio de lado. Porque a primeira coisa que nós vamos cortar na nossa vida é os projetos que temos para com o reino de Deus, se as coisas apertarem. Isto é, nós não temos então um propósito definido em nossos corações, algo que de fato mostre que nossos corações estão voltados para aquilo que é aquilo que está no coração de Deus. Agora, quando a gente assume esse compromisso, e aí eu posso dizer que sim, esse compromisso não é feito sozinho, esse compromisso é feito em parceria. No momento em que eu aceitei o desafio de estar no campo missionário, não é fácil, mas eu vou dizer para vocês, tem dias que a gente entra em crise. Tem dias que você olha assim e pensa: Senhor, misericórdia, a gente perdeu o foco, tem que voltar para Cabo Verde, esse lugar aqui é muito difícil. Não, a gente está num projeto errado, não é o lugar que Deus nos quer. Você entra em crise por conta das dificuldades, por conta da questão realmente de ser difícil. E aí entra uma parte que é importante, irmãos, que é a intercessão. Missão se faz orando, contribuindo e indo. A oração de vocês nos auxilia muito. Quando a igreja deixa de orar, o que nós sentimos no campo? Pastor, tem um arrepio? Não, irmãos, a gente sente desânimo, fraqueza, falta de vontade, um peso para levantar da cama, falta de ânimo para tudo. Você começa a sentir dores e enfermidades sem estar doente. E você sabe, a igreja não está orando.
Quando você se levanta de manhã bem disposto, faz uma agenda para a semana, marca a oração, levanta ali para a obra, vai pregar, tem a palavra rápida, vem ali ao coração da gente, porque o Espírito está ministrando. Estamos certos de que a igreja lá está orando por nós. A diferença é visível, porque nós estamos num contexto muito difícil. Imagine aqui, entre 100 pessoas, 32 são crentes. Se desses 32, pelo menos 20 orou todos os dias, orou para que a obra do Senhor acontecesse, orou na cidade, e você multiplica isso pela quantidade de pessoas que estão orando, o clima espiritual é outro. Agora lá não tem ninguém orando. Lá é comum você ter embates com Satanás, com o inimigo. Minha família na casa já até acostumou com isso, sabe? Porque eu à noite vou dormir e muitas das vezes sou confrontado e repreendo dormindo, fico repreendendo o demônio, né? Antigamente a minha esposa ficava olhando, depois ela me acordava, agora ela acorda e me vê repreendendo, fala, sai mesmo, em nome de Jesus, vira e dormir para o outro lado e me deixa ali lutando e repreendendo os demônios. É comum, porque é muito mais, a atmosfera espiritual é muito mais pesada. E aí entra a questão da oração. Agora, essa parceria é o Senhor conosco. A igreja não fica sozinha quando ela assume o compromisso. Pastor, quando tinha faltando 5 minutos, me avisa, para mim não estender muito. Se já não está na hora, tá, pastor? Me perdoe. A igreja tem que estar realmente ali entendendo que quando nós assumimos o compromisso, o Senhor coopera conosco. É verdade. Uma igreja que se envolve com o trabalho missionário transcultural, por compromisso, por experiência, ela também evangeliza localmente. Porque não adianta, às vezes, uma igreja se dizer cheia do Espírito Santo se ela não tem a prática do evangelismo, de anunciar a palavra. Nós vamos ali para Atos dos Apóstolos, que começa com os 12, depois era 120, depois era 3.000 ali, logo em seguida 5.000, e a palavra de Deus vai dizendo que o Senhor ia acrescentando cada vez mais, e eram cheios do Espírito Santo. Eu não posso me conformar a não ser esta igreja em que o coração arde, em que o Espírito Santo coopera conosco, em que a gente tem realmente ousadia para falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não consigo evangelizar. Irmãos, é interessante dizer que Deus te escolheu. Imagine Ele ter me escolhido. E um dia eu estava dizendo para o Senhor, em uma das minhas crises, Senhor, eu acho que está errado, Jesus, não está certo. Mas, Senhor, eu sou tímido demais, não gosto de falar em público, nunca gostei, sou tímido, não gosto de viajar, não tenho satisfação de viajar, eu acho ruim essa coisa de ficar viajando. Até ir para o campo, irmãos, antes de casar, eu não tinha saído do estado de Goiás. Depois que casei, eu tive que sair do estado de Goiás para conhecer meu sogro e minha sogra que moravam lá no Tocantins, pastor. Aí eu fui lá, e de repente, se você me perguntar, eu já não sei quantos lugares do mundo que eu conheço. E não faço questão. Alguém disse assim, pastor, mas deve ser bom demais viajar de avião. Deixa eu lhe contar uma coisa. Quando eu vim para cá, o voo estava marcado para as 9h20. Eu cheguei 6 da manhã no aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa está um caos. Quando eu cheguei para fazer o check-in, tinha feito o check-in antecipado e vim pela TAP. Na TAP, o check-in lá já não é mais uma pessoa que faz, ele é online. Então você só chega na máquina, põe o cartão, sai a fita e você põe na mala. E eu pensei, tudo bem, já cheguei, já fiz o check-in. Irmãos, quando eu olhei, tinha mais de 500 pessoas em volta daquelas máquinas. Eu já pus a mão na cabeça, falei, misericórdia. E aí eu fui na máquina, falei, pelo menos eu vou achar uma máquina, ficou livre, eu ponho, pego a fita e coloco. Coloquei a fita uma vez, não saiu, coloquei a fita 2 vezes, não saiu, coloquei 3 vezes, falei, Jesus. Tinha uma pessoa para atender tudo que não estava dando certo. E vocês imaginam, eu falei, Jesus, eu olhei a hora e falei, esse voo vai me armar, essa coisa vai ficar complicada. Com muito custo aquela senhora conseguiu me atender e retirar a fita para que eu colocasse na mala. Agora eu vou despachar a mala, porque eu só fiz o check-in. A fila estava dando voltas. Eu fui lá para o fim da fila e fico. E aquilo andando, né? E as pessoas estavam desesperadas. E ficava, o senhor pode me ajudar? Eu posso te orientar, mas se eu sair da fila eu perco meu voo, faça isso e aquilo. E a gente andando naquela fita tremenda. Quando finalmente eu coloquei, já era mais de 8 horas, 9h20. Era mais de 8 horas. Eu saio da fila então para ir para o embarque. No embarque lá em Lisboa, eu não sei se já mudou ou melhorou, está um caos. Por quê? A mesma região que faz que você dá entrada, você dá saída. Então, são os mesmos agentes que têm que carimbar a sua foto. Eles criaram uma lei agora que tem que pegar dados biométricos de quem entra. Isso é, impressões digitais. E lá não era ainda, não estava implantado o sistema. As máquinas estão encostadas. Então, está sendo tudo feito manualmente. 5 minutos.
E o que acontece? Eu pego aquela fila toda e olhei a fila não andava. Eu falei, Jesus, já são 8, daqui 1 hora, e essa fila vai mais de 1 hora, eu perdi o voo, não vou conseguir chegar. E aí, quando eu comecei a ficar ansioso, acho que o Espírito de Deus falou assim: a sua ansiedade não presta para nada, não vai mudar nada. Você pode morrer de ansiedade aí suar, porque a fila não vai andar 1 centímetro para mais, porque você está ansioso. Eu falei, é verdade. Ele está certo, né? Então eu vou descansar. Já que a fila não vai andar mesmo, eu vou descansar. E no que eu descansei, eu me tranquilizei. Quando eu olho para trás, eu vi que tinha um monte de gente no mesmo voo que eu. Estava lá todo mundo aflito. Eu falei, agora que eu descansei mesmo. Esse voo não sai com esse tanto de gente aqui de jeito nenhum. Ele vai deixar metade do povo para trás. Eu sei que resultado teve uma confusão. A fila acabou andando mais rápido. Eu consegui finalmente entrar para pegar o voo. O voo saiu com 1 hora de atraso. Não sei que eu tivesse nenhum problema. Acho que eles já estavam contando com todos esses atrasos e o estresse. E aí a gente pega 9 horas de voo, irmãos. Sentado numa poltrona, eu, pastor Luiz, nós somos altos. Quando você senta naquele avião lá, aquilo fica apertada, mas a perna não estica, você não tem onde ficar. É uma coisa complicada, é cansado, irmãos. E eu estava falando com o Senhor, acho que o Senhor escolheu alguém, a pessoa errada, acho que não sou eu para fazer isso. E de repente eu estava vendo uma mensagem, o pregador começou a falar a mesma coisa que eu estava pensando. Ouvi uma mensagem. E o pregador falava, olha, eu pensei que Deus não tinha me chamado. E colocou mais ou menos o que eu tinha colocado. E ele respondeu alguma coisa que eu entendi que Deus estava falando para mim. Ele disse assim, olha, nunca diga que eu escolhi errado, porque eu sou Deus e eu não erro. Deus sabe por que escolheu esta geração. Deus sabe por que escolheu esta igreja. E Ele escolheu cada um de vocês para fazer parte desta grande obra, desta grande comissão. Nós temos uma missão, uma responsabilidade em nossas mãos. E agora, para a gente encerrar, eu tenho feito essas 3 perguntas que o Senhor já fez ao meu coração, para a gente concluir essa mensagem. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, o quanto Deus tem usado a sua vida? Pensa um pouquinho. O quanto Deus tem te usado? Não fique preocupado, pense assim, o quanto Deus tem me usado. Às vezes Deus tem me usado para orar, Deus tem me usado na área das finanças, para contribuir, Deus tem me usado no louvor. O quanto Deus está usando a tua vida nesta obra, nesse momento que é urgente. O quanto Deus tem te usado? Eu sei que Deus tem usado. Se você é um crente em Cristo Jesus, Deus está usando a tua vida. Glória a Deus. A segunda pergunta é o quanto Deus gostaria de te usar. Será que nós estamos nos expondo em todos os limites naquilo que Deus quer usar nas nossas vidas? O quanto Ele gostaria de estar te usando? E a terceira pergunta é o quanto eu estou me dispondo para que Ele me use totalmente naquilo que Ele tem para mim. A missão do Senhor é urgente. Nós estamos com um desafio imenso em nossas vidas. Precisamos estar nos dispondo para cumprirmos o propósito que Ele tem conosco. O que te motivou? Alguém perguntou para que você pudesse ir no campo. O amor dele, o que Ele fez por mim, a sua morte lá na cruz, a forma em que Ele foi e suou gotas de sangue, lá quando intercedia e falava com o Pai, em um momento de angústia e dor e aflição, no momento em que foi entregue, aquele momento que os discípulos o abandonaram e ele permaneceu firme, no momento em que ele já era açoitado injustamente e pôde olhar para Pedro nos olhos e ver que ele o negara 3 vezes, mesmo sendo avisado, e ele continuou o seu processo. No momento em que ele era julgado por um rei, por um homem, por uma autoridade, em que ele questionava aquela autoridade, não com hipocrisia, mas com o desejo de que aquele homem recobrasse o juízo e se arrependesse dos seus pecados, querendo salvar a sua vida. No momento em que ele é açoitado, depois de passar a noite sendo torturado, de ser realmente zombado de forma cruel e triste, depois de receber uma coroa de espinho em sua fonte, que transpassava os seus ossos e o seu sangue escorria pela face. Depois de tudo isso, ao ser sentenciado à morte, receber a coroa para que pelas ruas estreitas de Jerusalém ele a carregasse, quase
se esvaindo em forças, pois não havia dormido, havia sido açoitado brutalmente, mas ele continuava carregando a cruz, no propósito de nos salvar, de me salvar e de te salvar. Era uma subida, e ele tinha que chegar até o Gólgota, cai por 2 vezes, na 3ª vez ele cai novamente, e um sirineu, estrangeiro, vem para socorrê-lo e ajudá-lo sobre a imposição de Roma. Ao chegar no Gólgota, ele é colocado sobre o madeiro. A cruz não era para ele, o tamanho dele era pequeno, a cruz era maior. A medida não estava certa, e claro que não estava certa, a cruz não era dele, era sua, era minha. Mas ele assume o lugar. Os seus ossos são puxados para que até o alcance do buraco do cravo, para que eles pudessem então perfurar a sua mão e o prendesse, pois os seus pés já haviam sido presos. De pé no Calvário, ele sentia uma dor terrível. Em algumas palavras ali, ele tinha que fazer um esforço comunal para dizer, e uma delas era: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Cúrio, fazendo seu estudo, se converte, porque disse que aquilo era sobre-humano, que ninguém teria um sentimento como ele teve. Para respirar, Jesus tinha que fazer um esforço sobre-humano, sobre os cravos, porque os seus pulmões estavam comprimidos. Ele morre por asfixia, ele não conseguia respirar. Se colocava de pé para puxar o ar e soltar novamente. Com toda essa dor, o ladrão que a princípio desdenhava dele, agora olha e fala: não. O outro ainda continuava escarnecendo, mas ele disse: esse homem não merece estar aqui, nós merecemos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ainda em meio a toda dor, ele, com um olhar de ternura e amor, olha para o ladrão e diz: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Jesus estava naquela cruz, e o que prendia ali? O seu amor. Ele nunca deixou de ser Deus. E se ele quisesse parar todo o processo, descer da cruz, exterminar a humanidade, começar a história do zero, ele podia, ele tinha todo o poder, mas ele escolheu estar na cruz até o fim, por me amar, por te amar, para dizer: está consumado. Ao terminar, ele é sepultado. O sepulcro não pôde detê-lo, a morte não pôde prendê-lo, porque ele não tinha pecado. E ele ressuscita ao 3º dia e triunfa sobre a morte, mas nos deixa uma missão para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Os anjos desejaram fazer, queriam cumprir essa missão, mas ele delegou você. Amém. Ele te escolheu. Glória. Para que, indo, orando, contribuindo, você pudesse anunciar o amor de Cristo Jesus. Glória. Eu gostaria de orar consigo agora, se me permitem, para que o Senhor fizesse algo normal, algo que deveria ser feito diariamente, mas para que Deus derramasse o amor dele em nossos corações. Amém. Para que eu conseguisse olhar para o meu irmão, para aqueles que eu amo, com um olhar, não com o meu olhar, mas com o olhar de Cristo. Para que eu vivesse como o pastor Hamilton lá de Cabo Verde, que esteve em Évora durante muitos dias, lá de Cabo Verde, cabo-verdiano mesmo, trabalhando em Portugal, e não era de ficar pregando muito, mas atendia todo mundo que ele servia no seu serviço com um sorriso, com uma alegria, cantando, que as pessoas se sentiam realmente atraídas para conversar com ele. Mesmo os portugueses, mesmo os estrangeiros, com a alegria que ele tinha da salvação no coração. E quando era questionado da sua alegria, da sua espontaneidade, ele tinha o prazer de dizer: Jesus é na minha vida. E pregava o Evangelho para aquelas pessoas com muito amor. Que o Senhor possa derramar o amor dele nos nossos corações. Quando você entra em Portugal e vê a diferença cultural, a questão da feitura, da personalidade, do jeito português, a gente olha: Senhor, derrama o teu amor no meu coração para que eu possa amar o povo. Quando eu percebo a multiculturalidade que existe em Portugal hoje, com várias nações, e nós temos que preparar uma igreja que esteja pronta para receber várias pessoas. Senhor, ensina-nos a amar este povo, para que a gente possa alcançar a todos. E eu preciso que o Senhor coloque o amor dele ainda no meu coração mais. Eu gostaria de orar com você. Curva essas cabeças. Senhor Jesus, eu te dou graças por esse momento que o Senhor nos deu para pregarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e pelo teu sacrifício por cada um de nós, pelo que o Senhor nos fez, para que pudéssemos ser alcançados. Senhor, nós estamos diante de uma geração que tem um desafio imenso,
ao anunciar o Teu Evangelho e ao viver este Evangelho de forma contundente, poderosa e maravilhosa. Precisamos, ó Senhor amado, que o Senhor derrame o Teu amor agora em nossos corações. Pai, eu gostaria muito de ter pessoas aqui convertidas, salvas, mas para que isso acontecesse, eu tenho que amar como o Senhor amou, Pai. Eu tenho que sentir o mesmo sentimento que o Senhor teve por nós, quando se entregou lá na cruz do Calvário, para saber o valor que tem aquele que está do meu lado, que precisa ser alcançado por Cristo. Eu preciso ter a fé de ver aquele mais perdido e cruel, convertido, realmente obedecendo a Cristo e servindo ao Senhor. Por isso que eu oro nesta noite, Jesus, tem misericórdia. Faça os nossos corações arder ao Espírito Santo de Deus com Tua presença. Faça os nossos corações realmente arder por amor, ó Pai, a Ti, aqueles que precisam ser alcançados. Faça-nos mover dos nossos lugares, ó Pai. Faça-nos mover, ó Pai querido, da nossa posição de comodidade, para levar este Evangelho e ver vidas sendo salvas. Que nós possamos ser relevantes nesta geração, que possamos fazer diferença neste lugar, que esta igreja possa realmente ser contagiada pelo poder do Espírito, Pai, e levar a palavra da salvação ardente ao coração daqueles que precisam desesperadamente, ó Senhor, e que caminham para o inferno. Que esta igreja possa ser realmente movida, Pai querido amado, pelo amor às almas, intercedendo por missões, falando aos missionários, contribuindo, orando e até mesmo se dispondo, ó Pai, a desbravar campos, ó Pai, em prol do Teu reino. Que o Senhor possa trazer um crescimento, ó Pai querido e amado, e que nós possamos ter a alegria de ver aqueles que amamos, ó Senhor amado, e que por algum motivo está distante do Teu reino, da Tua vontade, se voltar para Cristo Jesus, em obediência ao Teu chamado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta noite saiamos daqui com o coração ardendo em amor por Ti. Assim eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.